Oi, gente, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Aguardando algumas pessoas entrarem. E hoje acordei com uma palavra no meu coração e quero compartilhar com vocês nesta manhã. Essa palavra, ela vem ardendo, até porque nós, estamos vivendo um tempo de imediatismo, onde nós queremos tudo para o já, onde nós queremos tudo instantaneamente. E com isso, estamos vivendo um tempo onde as doenças emocionais, as doenças psicossomáticas, ela tem afetado a humanidade, Ela não só tem afetado a humanidade, mas como também, o meio evangélico, Conhecemos pessoas, que têm sido tomadas, pelo síndrome do pânico, pela ansiedade, muita inquietação, e isso leva, a uma depressão. Então esse assunto assim, ele tem permeado, os nossos dias. Ele tem assim, sido assunto da nossa geração, as doenças emocionais. Tudo isso porque estamos vivendo nesse tempo, o tempo do imediatismo, o tempo do já, o tempo que tudo praticamente hoje ele é instantâneo. E uma palavra, ela tem ardido no meu coração, Ela se encontra no livro de Abacuque, no capítulo 1, E dentro desse capítulo, até porque o livro de Abacuque, é narrado só em 3 capítulos, E tudo se inicia dentro desse contexto, não muito diferente, dos nossos dias, não muito diferente da nossa época, mas falando acerca da situação, que são as causas, que têm se alastrado nos últimos dias, que é a ansiedade, que é a inquietação, o anseio de ver as coisas acontecendo na nossa hora, no nosso tempo, Eu não sei, por quanto tempo Abacuque já estava esperando, porém o contexto, do texto que narra a história dele, vai se falar também, da ansiedade, vai se falar também da inquietação. E Abacuque estava vivendo uma época, em que a alma dele estava tomada pela ansiedade, a alma dele estava tomada pela inquietação. Isso porque ele estava esperando, E a espera nos leva, porque a ansiedade é você sofrer por antecipação, por algo que vai acontecer, ou que você acha que vai acontecer, E Abacuque, ele estava ansioso, ele estava esperando algo acontecer, Ele estava esperando pela intervenção de Deus. O livro de Abacuque é um diálogo, é uma conversa, O livro de Abacuque é algo que ele vai falar com Deus, vai colocar para fora em relação aos seus sentimentos, ao que ele estava sentindo no momento, Ele foi levantado por Deus como profeta de Judá na época, E mesmo ele sendo um profeta, tendo o ofício de ser o porta-voz de Deus, a situação que lhe cercava, a situação que estava ao seu redor, que não era dele, Às vezes a gente sofre
né, de ansiedade, a gente sofre por antecipação de algo que ainda está para acontecer, o que a gente espera que vai acontecer, que às vezes a situação não é nem nossa, né, é das pessoas que estão ao nosso redor, é das pessoas que estão, né, vivendo uma circunstância, mas que às vezes nos afeta. E Abacuque, ele foi chamado em uma época em que o povo estava vivendo desordenadamente. O povo estava vivendo voltado para as coisas dessa terra, né? Eles estavam saciando as suas próprias vontades, eles estavam vivendo os seus próprios deleites, os seus próprios desejos, os seus próprios caminhos, né? E por causa de seus caminhos que eles escolheram trilhar, né? Deus estava prestes a executar um juízo. E como Deus, para se revelar e se manifestar para o seu povo, ele usava alguém, né? Na época, nesse momento, dentro desse contexto, era Abacuque quem ele iria usar. Foi Abacuque que foi escolhido, né? O nome Abacuque tem associação com uma árvore, né, segundo os estudiosos, da Babilônia, que significa, literalmente, o nome Abacuque significa abraçar o entendimento. E a gente vai ver, dentro do contexto, né, que realmente o significado do nome Abacuque, abraçar o entendimento, né, tem peso sobre o que ele estava vivendo naquele momento. E aquele momento, o que Abacuque estava vivendo foi justamente isso, né, que nós vivemos nessa geração, que nós estamos vivendo neste último dia, nesses últimos dias da igreja na terra, né? Estamos vivendo assolado pelo imediatismo, estamos vivendo assolado pela ansiedade, estamos sofrendo antecipadamente por coisas que talvez nem vai acontecer, ou por coisas que imaginamos que vai acontecer, ou por coisas que realmente vão acontecer, mas que nós, né, sofremos por antecipação. A ansiedade é isso, sofrer por antecipação por algo. E Abacuque, ele estava esperando em Deus, né, de Deus, uma intervenção. A circunstância que te cercava, né, ele declara no capítulo 1, né, que era a situação de vexame, era uma situação de vexação, onde ele não conseguia entender, onde ele não conseguia compreender algumas coisas, né? E por Deus, né, está usando a vida dele para falar com o povo, para trazer ao povo uma palavra de repreensão e até mesmo para que esse povo se voltasse para Deus. Mas dentro do contexto você não vai ver em nenhum momento Abacuque exercendo o ofício dele de profeta. Porque dentro do contexto ele vai estar em diálogo, em conversa com Deus, colocando diante de Deus os seus anseios, colocando diante de Deus o seu emocional. E isso é muito importante. Eu acredito até que seja a receita, né, do remédio para a ansiedade, a receita do remédio para nossas emoções. Por quê? Porque Abacuque estava se sentindo ansioso, estava se queixando da situação, se queixando da vida, mas você vai ver ele indo pelo caminho certo, que foi colocar diante de Deus a sua inquietação, que foi colocar diante de Deus a sua ansiedade, o que estava causando, né, as causas. Ele colocou diante de Deus o gatilho, né, ele se abriu para Deus, né, e a Bíblia vai dizer que por ele estar em oração, por ele estar em um relacionamento com Deus, colocando diante de Deus a situação que o cercava, ele vai chegar um momento, eu acredito que por ele estar esperando de imediato uma resposta de Deus, ele vai questionar com Deus o tempo, né? E muitas das vezes o que nos leva a ter ansiedade, né? O que nos leva a estarmos inquietos é justamente o tempo.
O tempo de espera é que nos faz sofrer, né? O tempo de espera é que nos faz estar ansiosos, angustiados, né? Colocando até em dúvida aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse que ia fazer. E não era diferente Abacuque, ele estava desta forma. E é por isso que no início do seu diálogo com Deus, ele vai conversar com Deus e ele vai dizer, né? Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu estarei clamando e o Senhor não escutarás? Né? Até quando, Senhor, eu estarei, né, gritando violência, violência, e o Senhor não salvarás? Né? Ele estava em oração a Deus, né? Ele estava perguntando a Deus até quando, né, o povo ia se encontrar daquela forma, desviados dos caminhos do Senhor, fazendo tudo o que queria, né, saciando a vontade da sua carne, né? E ele em oração, ele questionava a Deus, até quando eu estarei gritando, né? Violência, 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 e o Senhor não salvarás. E mediante a queixa de Abacuque, mediante, né, a oração que Abacuque estava fazendo a Deus, Deus ele já tinha uma resposta. Glória a Deus. Deus já tinha preparado, aleluia, né, uma situação para fazer com que o povo se voltasse para ele. Né? Deus já tinha um projeto, mas em relação à oração de Abacuque, quando ele pergunta a Deus, até quando, Senhor? Era como se ele estivesse colocando em dúvida, né, a promessa que Deus tinha feito. Era como se ele estivesse colocando em dúvida que Deus não estaria atento à sua queixa, à sua oração, a sua situação. E é quando Deus, no versículo 5, ele vai responder a oração de Abacuque, né? Ele, em resposta à oração de Abacuque, quando Abacuque pergunta, Senhor, até quando eu estarei clamando e o Senhor não escutarás? Isaías 59, a Bíblia vai dizer que o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir. E nem a sua mão está encolhida, aleluia, para que não possa salvar. Né? O Senhor ele está atento a cada oração que nós, né, fazemos a Ele. O Senhor está atento a cada pensamento, a cada intenção de coração. E às vezes, por a gente não ter a resposta no nosso tempo, na nossa hora, a gente coloca até em dúvida se o Senhor está ouvindo as nossas orações. O Senhor ele não só estava ouvindo a oração de Abacuque quando ele perguntou, até quando, Senhor? Eu clamarei e o Senhor não escutarás. Até quando? O Senhor não só estava ouvindo, mas como o Senhor já tinha a resposta. Aleluia. E nessa manhã não é diferente. Louvado seja Deus. Fazei conhecidas as suas petições diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor ele não só irá ouvir a sua oração, mas também como Ele irá trazer resposta à sua queixa. Livro de Salmo, o Salmo de número 6 e o versículo 6, o salmista Davi, né, ele também estava como Abacuque e talvez como você nesta manhã, aleluia. Ele também se encontrava em um momento que ele no livro de Salmo de número 6, ele também vai questionar a Deus até quando, né? E a Bíblia vai dizer que ele chega a dizer no versículo 6 do Salmo de número 6, que ele já estava cansado. Ele confessa nesse verso 6 que ele a noite inteira ele fazia nadar o leito dele em lágrimas, né?
pedindo, suplicando a Deus para que Deus se levantasse em seu favor, para que Deus viesse dar resposta à sua queixa. E no versículo 9 do Salmo de número 6, você vai ver este homem, que ele confessa dizendo no versículo 6, eu já estou cansado de tanto gemer. Aleluia. Todas as noites eu ia, mas a resposta, ela vem ao amanhecer. E nessa manhã Deus me trouxe aqui como resposta para a sua vida. Porque a sua queixa, mediante ao seu desabafo, mediante ele ter colocado diante do altar de Deus a sua inquietação, abrindo o seu coração, colocando diante de Deus como se encontrava a sua alma, como se encontrava as suas emoções. No versículo 9, o Senhor traz a resposta. Assim como no versículo 5 do livro de Abacuque, do capítulo 1, também Deus trouxe resposta à oração, à queixa, aos anseios de Abacuque. E nessa manhã não é diferente. Deus, ele traz resposta à sua oração. Quem sabe uma oração em silêncio, quem sabe uma oração em pensamento, quem sabe você não tinha labaxandarabacandarabárrácia, quem sabe você não tinha força nem para orar, amaia, chorabai, mas dentro do seu ser, no íntimo da sua alma, a sua alma clamou ao Senhor, a sua alma orou a Deus, e quem sabe, assim como o salmista Davi, no livro de Salmo, de número 6, versículo 6, aleluia, você orava a Deus dizendo, Senhor, eu estou cansada, Senhor, labacai, assuricandaracé, eu estou cansada de tanto sofrimento, eu estou cansada, aleluia, de viver esta situação. O salmista Davi, ele confessava a Deus que ele estava cansado de tanto gemer, aleluia. Todas as noites ele dizia, eu faço nadar o meu leito em lágrima, mas para a surpresa, aleluia, da nossa vida, para a sua surpresa nesta manhã, assim como Deus também te surpreende, trazendo resposta à sua oração, assim como Deus também te surpreende, trazendo resposta à sua queixa. O salmista, ele vai dizer que no versículo 9, o Senhor ouviu a sua oração e atendeu a sua súplica. Deus está ouvindo a sua oração e traz resposta nesta manhã, e o nome dele vai ser glorificado. Abacuque, quando ele estava ali dialogando com Deus, e ele questionava, ele perguntava, ele se queixava com Deus, dizia, Senhor, até quando eu estarei clamando e o Senhor não me escutarás? Até quando, Senhor, eu estarei gritando, recamandria, saio, nebra fácia, violência, e o Senhor não salvará? No versículo 5 deste mesmo contexto, no capítulo 1, Deus traz resposta à oração deste homem, e Deus, em resposta à oração de Abacuque, aleluia, o Senhor diz, eis que estou, versículo 5, alabarabandai séria, do capítulo 1 de Abacuque, o Senhor diz, eis que estou realizando uma grande obra, que se vos fosse contada, vós não crereis. Eu não sei para quem Deus está dirigindo nesta manhã, aleluia, mas é uma resposta de Deus para a alma de alguém que está aqui. Abacuque estava ali, a Bíblia não diz por quanto tempo ele estava orando,
achou. A Bíblia não vai dizer se era por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano ou por muitos anos. Mas ele estava esperando de Deus uma resposta, labandaia séria. E eu sinto a graça de Deus aqui no ambiente. Eu sinto Deus respondendo a oração de alguém e dizendo: eis que realizo uma obra que se vos fosse contada, vós não crereis. Em outras traduções, a Bíblia diz: eis que realizo uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus traz a resposta. Deus, em outras palavras, estava dizendo para Abacuque, aleluia, Deus está dizendo para você nesta manhã: eis que vou realizar a obra. E a obra será tão grande, de tal forma, que se Deus abrisse a revelação para te mostrar o que Deus vai fazer, você não iria acreditar. Era isso que Deus respondia a Abacuque em resposta à sua oração. Abacuque não estava esperando que Deus te respondesse desta forma, porque pelo ponto de vista de Abacuque, a situação que trazia vexame, a situação que trazia injustiça, a situação que estava trazendo vexação para ele, estava como se tivesse indiferente diante do Todo-Poderoso. E Deus não só tinha resposta, onde Deus dizia no versículo 5 que realizaria uma obra que se fosse contada para Abacuque ele não iria acreditar. Deus não só responde, mas Deus começa agora a descortinar. Deus agora começa a trazer a revelação do que Deus estava para fazer, aleluia, em favor, a resposta da oração de Abacuque. O povo estava desviado, o povo estava em prostituição, o povo estava em adultério, o povo estava fazendo tudo que agradava a sua carne, estava trilhando o caminho que havia escolhido para eles, aleluia. Mas Deus já tinha uma situação para fazer com que aquele povo, aleluia, rebelde, obstinado de coração, duro de semblante, aleluia, se voltasse para ele com coração arrependido, com coração quebrantado. Talvez você está orando por alguém, Xarabandara Suricandarahai, que se encontra nesta situação, assim como a nação de Judá se encontrava naquela época, afastado dos caminhos do Senhor, aleluia, vivendo a vida que escolheu viver para ele, dando prazer à sua carne, na luxúria, na prostituição, no adultério. Mas Deus estava dizendo para Abacuque, trazendo resposta ao seu coração: eis que realizo uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Capítulo 1 de Abacuque, versículo 5. Deus traz a resposta para o seu coração nesta manhã. Deus traz resposta à sua queixa, aleluia. E não só a resposta, mas Deus também vai te revelar nesta manhã, por meio da sua palavra, que Deus já traçou um plano, Deus já traçou um projeto, onde Deus trará a ovelha desagarrada do aprisco voltar para dentro do aprisco. A Bíblia vai dizer que Deus agora acha por bem revelar para Abacuque a forma como ele iria trabalhar. E é aí que eu volto lá para o início da live, onde os estudiosos dizem que o nome Abacuque se associa a uma árvore babilônica. E o significado deste nome Abacuque é abraçar o entendimento.
E é aí que entra o peso deste nome, porque quando Deus começa a dizer a Abacuque qual era a forma que ele faria para trazer o povo de volta, para executar o seu juízo e trazer o povo ao arrependimento, Abacuque ele não entende. Foge da compreensão humana, a forma como Deus trabalha. Vai fugir da sua compreensão humana, a forma como Deus está trabalhando. Deus ele está em silêncio, mas ele está na manda raia séria agindo. Rebenegaia sou. Deus está em silêncio, mas ele está pleiteando a tua causa. Deus está em silêncio, mas ele está pelejando nesta manhã em seu favor. Ele já está trabalhando, porque a Bíblia diz que trabalha Deus em favor daquele que nele espera. Abacuque estava ansioso, ele, aleluia, sendo profeta, mas como homem ele estava ansioso. A alma dele estava tomada pela ansiedade, e era por isso que ele estava, aleluia, com as suas emoções, aleluia, sensíveis, até mesmo para questionar e colocar em dúvida o poder de Deus. E quem sabe você não se encontra assim como ele, ansioso, o inimigo colocando dúvida na sua mente, para fazer você duvidar sobre a promessa, sobre aquilo que Deus te prometeu que vai fazer. Deus já havia falado, Deus já havia prometido, mas Abacuque estava questionando: Senhor, até quando eu estarei clamando e o Senhor não escutarás? Até quando eu estarei gritando? Ele estava querendo dizer: até quando eu estarei gritando por esta situação e o Senhor não irá entrar com salvação, e o Senhor não irá entrar com libertação? E o Senhor disse para ele: eis que realizo uma obra que se vos fosse contada vós não crereis. Mas logo depois Deus vai mostrar a ele que já tinha um plano, que já tinha um projeto. É necessário que no tempo de espera, que no tempo em que nós estamos esperando o agir de Deus, a gente tenha paciência. A gente peça a Deus a graça para que a gente permaneça esperando e confiando. Hebreus 10:36 está escrito: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, podeis alcançar a promessa. E Deus levanta em revelação e vai dizer para Abacuque: levantarei os caldeus, levantarei a nação da Babilônia e executarei o meu juízo no meio deste povo. E eles se voltarão para mim com o coração arrependido e quebrantado diante da minha presença. E quando Deus mostra, quando Deus revela a Abacuque a forma, aleluia, que ele iria usar para a promessa se cumprir, Abacuque ele não entende, Abacuque ele não compreende, e outra vez ele volta a questionar. Muitas das vezes a forma como Deus trabalha não é aquela que você está esperando. Muitas das vezes a forma de Deus trabalhar foge da sua compreensão, foge da compreensão humana. Por quê? Porque Deus ele não trabalha da maneira que o homem trabalha. Quando você pensa que Deus ele vem pela mão direita, ele vem pela esquerda, porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Deus ele não precisa trabalhar de forma exata para fazer aquilo que ele prometeu a fazer na sua vida. Deus ele vai agir no sobrenatural. Deus ele vai aonde o homem vai. Ele vai aonde a medicina não pode ir, mas ele cumpre com a promessa dele na sua vida. Ele quebra regra, ele quebra protocolo, mas ele cumpre com a sua boa palavra, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não faria, ou
seu nome. Abraçar o entendimento. Abrace nessa manhã, mesmo sem compreender, porque Romanos 11:33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, pois quem compreendeu o seu trabalhar e quem entendeu a sua intenção. Como é que entende que por meio de um povo que não temia a Deus, por meio de um povo que não obedecia a palavra do Senhor, que era um povo ímpio, que era um povo mais violento, mais injusto do que a nação de Judá, através deste povo, Deus executaria um propósito de arrependimento, colocando o povo no meio do povo que não servia a Deus, que não temia a Deus. No nosso entendimento, a situação só iria piorar. E é por isso que você não está entendendo nada. Você está olhando para a situação e você está dizendo: Debedei, Axandarai. A situação só está piorando. A situação só está ficando mais difícil. A Bíblia vai falar de um homem por nome de Jairo, onde a sua filha estava enferma. E ele vai ao encontro do Mestre. Ele vai ao encontro de Jesus. E Jesus pede para ele esperar. E é nesse momento da espera que as dúvidas vêm. É no momento da espera que as queixas vêm. Assim como veio também para a vida de Abacuque. E para a vida de Jairo não foi diferente. Foi no momento em que ele estava esperando pela intervenção de Jesus. Foi no momento em que ele estava esperando pelo livramento do Senhor. Foi no momento que ele estava esperando pela promessa que Jesus te fez. A Bíblia vai dizer que enquanto Jairo esperava, o mensageiro vier e diz: ó, não incomode mais o mestre. É como o adversário tem soprado ao seu ouvido. É como o adversário tem dito para você: desista. É como o adversário tem dito para você: não incomode mais, não faça mais campanha, não jejue mais. Mas Deus está lhe dizendo nesta manhã: eis que realizo uma obra que vós não crereis quando vos for contada. E em resposta a Jairo, quando ele recebe a mensagem, Jesus vira para Jairo, conhecendo o coração de Jairo, sabendo que Jairo ia desistir. Jesus vira para Jairo e diz: não temas. Renébria, vai, Alamano e a Sela, eu não temas. Redecamana racia andaravachéria, creia tão somente. Aleluia. Hebreus 10:36 está escrito: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, podeis alcançar a promessa, porque o justo viverá da fé. E um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. E se o justo recuar, diz o Senhor, eu não terei prazer nele. Deus, ele trabalha em favor daquele que nele espera. Era necessário Abacuque esperar pela intervenção divina. Foi necessário o salmista, no Salmo de número 6, também esperar. Foi necessário Jairo também esperar pelo favor imerecido de Deus, que estava para se manifestar na vida dele. E se Abacuque desistisse, e se o salmista Davi, no número 6 de Salmo, desistisse, se Jairo desistisse, eles não iriam ver a glória de Deus sendo manifestada na vida deles. E é por isso que Deus está lhe dizendo nesta manhã: espera, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. E a Bíblia diz que Deus revela a Abacuque tudo o que Deus iria fazer.
para que, aleluia, o seu propósito fosse executado, para que a promessa fosse cumprida. Levantaria os caldeus, levaria o povo para a Babilônia, e lá Deus, aleluia, executaria o seu propósito de arrependimento. A Bíblia vai dizer, no livro de Oséias, capítulo 2, e o versículo 14 e o 15, se eu não me engano. Deus, ele, em resposta ao povo, a nação de Israel, quando estava no deserto, ele diz: eu, o próprio Deus, atraí a minha amada para o deserto, para lhe saber o que estava no seu coração. E muitas das vezes é necessário entrarmos no deserto pelo próprio Deus, para que Deus, ele saiba o que está nos nossos corações. Porque dizemos que confiamos, dizemos que acreditamos em Deus, mas é nessa hora que Deus vai saber quem é que confia, quem é que obedece. Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus revela para Abacuque a forma como Deus iria trabalhar para cumprir a promessa que estava no versículo 5 do capítulo 1 do livro de Abacuque. A Bíblia diz que no capítulo 2, Abacuque, recebendo a resposta de Deus, que a obra seria grande, sabendo de que forma Deus iria trabalhar, levando o povo para a Babilônia, entregando o povo na mão do inimigo, entregando o povo na mão de um povo mais ímpio, mais injusto, mais violento do que ele. No capítulo 2, Abacuque, mesmo sem entender, mesmo sem compreender a forma como Deus estaria a trabalhar para cumprir a promessa, ele opta, em vez de ele permanecer na ansiedade, em vez de ele permanecer colocando em dúvida o poder de Deus, em vez de ele andar se lamentando, permanecer se lamentando, permanecer se queixando, ele vai dar uma reviravolta na sua vida. Quem sabe como salmista, no Salmo, se eu não me engano, de número 40 ou 42, eu não sei. Ele vai dizer, aleluia, o salmista vai dizer: porque está abatida a minha alma, porque se inquieta dentro de mim, espera em Deus. E eu tenho por certo que Abacuque opta, assim como o salmista, em ordenar a sua alma, porque está abatida a minha alma, porque se inquieta dentro de mim, espera em Deus. É só para quem tem fé, é só para quem tem convicção, é só para quem tem certeza de permanecer esperando, não desistindo, mas permanecer confiando naquele que fez a promessa. No capítulo 2, Abacuque, ele confessa dizendo: eu me colocarei na torre de vigia e esperarei com atenção naquele que comigo fala. Então você tem dois caminhos nesta manhã: ou você desiste, ou você permanece. Permanece esperando, aleluia, e confiando, lançando toda a sua ansiedade diante daquele que tem cuidado de vós. Abacuque, ele diz: eu me colocarei, capítulo 2, na torre de vigia, e esperarei com atenção aquele que comigo fala. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Deus volta em posicionamento de Abacuque, quando ele diz que permaneceria, que não desistiria, que se colocaria na torre da vigilância e esperaria aquele que havia prometido a grande obra. Deus, ele volta e diz: porque a promessa, porque o que eu tenho falado, porque o que eu tenho revelado, te mostrado em sonho, te prometido pela minha palavra, é para um tempo determinado.
E ainda que demore, a Bíblia é quem diz no capítulo 2, o próprio Deus respondendo a Abacuque. Aleluia. O capítulo 2 no capítulo 2 vem a resposta, quando Abacuque escolhe se posicionar. Deus volta no versículo 2 e diz: a visão é para um tempo determinado. Ainda que demore em se cumprir, espera, porque o justo viverá da fé. E fé é a certeza, a confiança, a convicção daquilo, aleluia, que estamos esperando. Fé é o firme fundamento das coisas que você não consegue ver com esses olhos físicos, mas a certeza daquilo que pode e que vai acontecer, e que no mundo espiritual, assim como Deus, aleluia, em resposta à oração de Daniel, ele disse: Daniel, servo muito amado, desde o primeiro momento em que você se propôs a orar, ele está falando com você nesta manhã por meio desta palavra. Mas você tem a opção, aleluia, de escolher qual o seu posicionamento. Você vai continuar esperando como Jairo? Você vai declarar assim como o salmista declarou no versículo 9 do Salmo de número 6: mas o Senhor ouviu a minha oração e atendeu a minha súplica? Aleluia. Você vai se posicionar como Abacuque quando ele disse: eu me colocarei na torre de vigia e esperarei com atenção aquele que comigo fala, ou você vai desistir? Porque a Bíblia diz que quando Jesus se voltou para Jairo e disse: Jairo, não creias, não tem mais Jairo, creia tão somente. Jairo, ele viu a filha dele sendo ressuscitada. A menina estava enferma quando ele foi ter com Jesus. Mas enquanto ele esperava, o mensageiro veio e disse: não incomode, sua filha já está morta. Ou seja, estava dizendo: não tem mais jeito. Pode voltar para casa. Pode preparar o funeral. Pode preparar, aleluia, o velório. E o Senhor estava dizendo para ele: não tem mais Jairo, creia tão somente. E se Jairo desse ouvido à voz dos mensageiros que trouxeram a mensagem negativa, ele não receberia a sua vitória. E assim será com você. Se você não optar, se você não se posicionar em permanecer esperando em Deus, aleluia, você também não irá ver Deus glorificando e exaltando o nome dele. Por isso, nessa manhã, espera firme, espera, pôs no Senhor, e recebe a sua vitória pelo poder da revelação desta palavra, e glorifique e exalte o nome de Deus. No final do livro de Abacuque, no capítulo 3, Abacuque, ele já não era mais aquele homem que estava lá no primeiro capítulo, nos versos de início, onde a sua alma estava tomada pela ansiedade, onde as suas emoções estavam vulneráveis aos ataques do diabo, à inquietação, a quem sabe a uma depressão. Porque no capítulo 3, a palavra que foi liberada por Deus alcançou a alma dele, alcançou o coração dele. E nesta manhã, pelo poder desta palavra, esta palavra alcançará o seu coração, alcançará a sua alma, alcançará a sua mente, levará ela cativa à obediência do Senhor. E toda a opressão, e toda a ansiedade, toda a angústia, toda a incredulidade, toda a inquietação, em nome de Jesus saia, pelo poder que há no nome de Jesus e pelo poder que há na revelação desta palavra. E que você possa, como Abacuque, declamar nesta manhã, proclamar nesta manhã, declarar nesta manhã e dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e as vacas sejam arrebatadas dos corrais, ainda assim eu me alegraria
salvação. Recebe nesta manhã, em nome de Jesus, a alegria da salvação. Você não depende de dias, de momentos, de situações favoráveis para você ter a alegria da salvação. O salmista, ele diz, ele confessa: alegrei-me no Senhor e na força do seu poder. Se alegre nesta manhã. Receba o espírito da alegria. Receba a paz no seu coração. A paz que excede todo entendimento. Alcance a sua alma, o seu coração, em nome de Jesus. Obrigado pela atenção e fiquem com Deus. E Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Obrigada a todos vocês que estavam na live. Sejam abençoados por esta palavra. Se posicione assim como Abacuque. Se posicione assim como o salmista Davi, no Salmo de número 6, versículo 6 e o versículo 9. E também como Jairo, que recebeu aquilo que era impossível aos olhos do homem, aos olhos dos mensageiros, aos olhos daqueles que já estavam ali preparados para aquele momento fúnebre pela filha dele, mas ele recebeu o milagre e você também vai receber em nome de Jesus. Seja abençoado, seja livre nesta manhã. Se alegre e exulte no nome do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.